O devocional de hoje encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É importante saber que esta afirmação não confere nenhuma bênção especial aos economicamente pobres. Há uma impressão de que a pobreza por si mesmo é uma bênção e que ser economicamente pobre automaticamente significa que é abençoado e protegido por Deus. Abençoado por Ele em boas graças. Este equívoco faz com que alguns citem erradamente a passagem: Bem-aventurados os pobres, pois eles é o reino dos céus. Isso não é o que o Senhor disse. Conforme está escrito, ele disse essas palavras: pobres, ou seja, humildes de espírito. O que significa ser pobres de espírito? É aquela característica fundamental de perceber que se é espiritualmente vazio e que somente confiando em Deus se pode preencher esse vazio. Reconhecendo que é espiritualmente pobre, a pessoa humilde de espírito conhece a sua própria necessidade. Vamos pensar sobre o oposto de pobres de espírito. O contraste seria orgulhoso de espírito, autossuficiente, arrogantemente independente. Há indivíduos com a atitude que diz: não preciso que ninguém me dê qualquer direção na vida. Eu posso passar muito bem sem qualquer padrão moral de uma fonte divina. Este é o espírito moderno do humanismo. No glossário humanismo, o conceito é definido desse modo: uma visão de uma vida que é centrada no homem e que sua capacidade de construir uma vida que vale a pena para si mesmo e os seus parceiros, aqui e agora. A ênfase é colocada nos padrões de recursos intelectuais e morais do homem, e a noção da religião sobrenatural é rejeitada. O humanismo diz que o homem não precisa de um salvador. Não deve confiar no evangelho da cruz, no evangelho de Jesus. E não precisa de qualquer bênção espiritual. Isto é o oposto de pobres de espírito. Esta arrogância e rebeldia contra Deus são ilustradas pelo rei babilônico, descrito em Isaías, no capítulo 14, ele fala ali que Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, ele quis ser melhor que Deus, ele queria estar acima de Deus. Essa mesma perspectiva é ilustrada na atitude daqueles que tentavam construir a Torre de Babel, que está lá em Gênesis capítulo 11, onde o homem queria chegar aos céus na presença de Deus com suas mãos. O motivo principal era a glória do homem. Eles eram pobres de espírito, mas ricos em orgulho humano. Ser pobre de espírito é ter a disposição descrita em Isaías capítulo 66, verso 2. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade em amor próprio e autoconfiança, mas sabe em quem? Em Deus. Os pobres de espírito, eles herdarão os reinos dos céus. Essa é a palavra que o Senhor Jesus estava ministrando àquele povo no Sermão do Monte. Os pobres de espírito é aqueles que são totalmente dependentes de Deus. E você tem que se colocar nessa posição. Depender de Deus
em tudo na sua vida. Ore comigo. Querido Deus e Pai, mais uma vez obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Ó Deus, aqui o Senhor mais uma vez nos ensinando, ó Pai, nas bem-aventuranças que os pobres de espírito, é eles que herdarão o reino dos céus. Pai, eu quero fazer parte desse povo, Pai, que irá herdar o reino do Senhor. Deus, me ajuda, ó Deus, quando eu crescer como homem, como humanidade, ó Pai, que o Senhor me faça diminuir, ó Pai, para que eu possa entender que somente sendo fraco eu sou forte no Senhor. Ó Deus, faça essa oração abençoando todos aqueles que estão me assistindo, que o Senhor deles, ó Deus, uma bênção toda especial. E faço essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sou Daniel de Matos. Essa é mais uma reflexão para o seu coração. Deus o abençoe.